pessoas, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou professor do Colégio SATIC, da disciplina em Desenho Técnico, do curso Técnico em Eletrotécnica. Vamos dar uma breve orientação para vocês a respeito da unidade 3 da nossa apostila, ok? Então, o que é o desenho técnico, né? O que é essa disciplina? Então, a intenção é mostrar para vocês, né, a relação da leitura, interpretação e execução de desenhos de peças mecânicas, de acordo com as normas técnicas, né, que a ABNT exige. Então, não é nada que vocês estão vendo na disciplina e verão, não é nada que o professor decidiu que fosse assim, é tudo a norma da ABNT, as normas técnicas da ABNT que ela segue muito a norma europeia. Nós temos a norma americana e a norma europeia que a ABNT segue, correto? Norma americana seria mais aqueles desenhos executados em polegada, no terceiro diedro, e a norma europeia, a ABNT, que a ABNT segue o padrão europeu, é a relação dos desenhos em primeiro diedro, certo? Isso é uma simbologia identificando, né, as partes de uma peça. Ok? A nossa intenção nessa disciplina, na parte da eletrotécnica, é fazer o eletrotécnico também entender um pouco da área mecânica, né? Muitas vezes, na frente de serviço, ele se depara com alguns componentes mecânicos, alguns desenhos, então ele precisa ter uma noção básica para, pelo menos, saber, né, do que se trata aquele elemento, certo? Aqui nós temos a parte de leitura e interpretação, então assim como vocês pegam um livro, né, de história, né, de algum assunto específico, vocês precisam fazer a leitura, né, daquelas palavras e interpretar para poder entender. Então, e assim funciona o desenho também. O desenho é uma forma, né, de expressar alguma coisa, correto? Muitas vezes a gente entende muito mais através de um desenho do que simplesmente palavras escritas. Então, leitura e interpretar. A interpretação do desenho, isso é fundamental, certo? O desenho técnico, ele se divide em vistas, né? Então, eu tenho uma peça que a gente pode considerar aquela relação do tridimensional, 3 dimensões, correto? E dessa peça tridimensional eu obtenho visões dela, faces, correto? Aqui nós temos como exemplo um cubo. Vocês podem imaginar uma caixa de papelão antes de ela ser fechada, né? Na fabricação ela é fabricada totalmente aberta, com as suas partes conectadas entre si. Depois tem as dobras, né? Onde fecha e monta a caixa, correto? Muitos, de repente, tem filhos que estão no ensino fundamental, possuem algumas atividades na escola, que é montar prismas geométricos, né, recortar e montar, vai, né, de uma figura plana transformar numa figura tridimensional, num objeto tridimensional, num prisma. Ok, pessoal? Então, é isso que nós vamos aprender aqui com a interpretação e a leitura dos desenhos. Como eu falei anteriormente, nós temos o primeiro diedro e o terceiro diedro. O diedro é em relação ao plano cartesiano, aquele mesmo plano da matemática, lá onde a gente tinha x, y, montava, né, fazia os tracejados lá para ligar um ponto ao outro, e montava uma reta, uma curva, enfim, o que desse, né, de fundamental com as ligações com os pontos x e y que a gente localizava. Nesse nosso plano cartesiano, além do x e y, tem o z também, que é a relação de profundidade, ok? Mas a gente não vai aqui montar um plano cartesiano, não vamos se aprofundar muito nesse ponto, apenas para vocês terem referência que o diedro vem do plano cartesiano. Ok? Primeiro e terceiro, porque o segundo e o quarto não convém nas visões, né, de ter a possibilidade de enxergar corretamente as visões de um prisma, né, das faces de um tridimensional. Primeiro diedro, norma ABNT, terceiro diedro, norma americana. Primeiro diedro, dimensionamento em milímetro, terceiro diedro, dimensionamento geralmente em polegada, mas isso não é uma obrigação, porque eu posso ter milímetros e polegada no primeiro diedro, correto? Costumamos dizer que o terceiro diedro está mais em polegada porque é a norma americana, mas eu posso ter desenhos em terceiro diedro que estejam todos em milímetro.
nós vamos se embasar mais no primeiro diedro, que é o mais utilizado, correto? É o mais comum de se encontrar. Então, ele é dividido em vista frontal, que é a principal vista de uma peça, ok? A frontal é a frente, é a vista que geralmente é a que mais possui detalhes visíveis da peça, ok? Geralmente, não é uma obrigação, mas para a gente entender melhor a peça, a gente obtém geralmente a vista frontal como aquela maior, que tenha maior número de detalhes visíveis que eu consiga enxergar. Vista posterior seria as costas da frontal. Vista lateral direita, vista lateral esquerda, seria a relação, né, direita e esquerda da peça. Vista superior, parte de cima, inferior, parte de baixo. Ok? Então, né, seguindo pelas projeções que temos aqui nas laterais, aqui nesse lado, nós temos aqui primeiro diedro e terceiro diedro, só para vocês entenderem. Aqui seria a nossa vista frontal, ok? Então, vista frontal e frontal aqui também. Vista lateral esquerda, se vocês observarem aqui, tá? É como se você estivesse de frente para a peça e a mão esquerda de vocês batendo no lado aqui da peça. Então, aqui seria a vista lateral esquerda, tá? Não é a relação da esquerda da peça, e sim a relação da esquerda de vocês que estão vendo. Se vocês observarem na projeção, a vista lateral esquerda vai bater aqui na sua direita, ok? Porque é como se a gente fizesse um tombamento, virasse a peça para mostrar, né, a vista lateral esquerda aqui. Então, a gente pega, bota a mão aqui, empurra a peça para cá, automaticamente a gente vai dar um giro nessa peça, né, um giro anti-horário aqui, e vamos observar a face esquerda. Então, ela fica aqui no lado direito. A vista lateral direita, agora é do outro lado, a mão direita aqui, eu giro a peça sentido horário, a vista direita vai cair para cá, então ela está na esquerda aqui da frontal, ok? Certo? Vista superior aqui em cima, então eu boto a mão aqui em cima e rotaciono para baixo a peça, a vista superior vai cair aqui embaixo, então ela é embaixo da frontal. A vista inferior, que é aqui embaixo, eu vou botar a mão aqui e elevar, né, rotacionar para cima e vou observar aqui em cima a vista inferior, então ela é acima da frontal, ok? E a posterior, a gente colocou a esquerda, aqui na direita da esquerda, né? Aqui ao lado da vista esquerda, então seria a vista posterior lá atrás. Eu dou um giro para cá e dou outro giro para cá, então automaticamente ela cai do lado da esquerda. A posterior, pessoal, ela tanto pode ficar do lado da esquerda, como também pode ficar do lado da direita. A norma estabelece isso. Então, não tem posição definida para a posterior. Ela só precisa estar do lado de uma das laterais. Ela não pode estar aqui em cima e nem aqui embaixo. Ela tem que estar aqui onde ela está ou aqui do lado da direita. Correto? Se a gente observar o terceiro diedro, ele inverte as posições. Então, aqui ele fica mais, querendo ou não, a esquerda é aqui, vai ser mostrada aqui, a direita é aqui, vai ser mostrada aqui, a superior está aqui, vai ser mostrada em cima, a inferior é embaixo e a posterior aqui. Tá? Então, dá de entender que o terceiro diedro fica mais fácil para a gente botar as posições. Mas isso também só é um critério de costume. Ok? Perfeito? Então, o primeiro diedro trabalha mais na parte de rotação aqui da peça, e a do terceiro diedro trabalha mais na parte de deslizamento da peça, ok? Vamos focar nosso trabalho mais aqui no primeiro diedro. Fechou? Então, sempre que vocês tiverem dúvida qual é a posição correta das vistas, peguem esse desenho aqui, né? Ou já façam aí no caderno, numa folha de vocês, e botem o posicionamento, né? Frontal, esquerda, direita, superior, inferior e posterior. E quais seriam, né, as vistas mais propícias para se desenhar? Seriam essas três aqui, tá, pessoal? Ó, essas seriam as mais interessantes de executar num desenho: a frontal, a superior e a lateral esquerda, correto? Geralmente peças
com cantos mais retas precisam de 3 vistas no mínimo. Peças cilíndricas, né, que se a gente vê o envolto dela é igual, 2 vistas ou uma é o suficiente. A frontal é uma vista sempre deverá aparecer. Tá? Ela é a base de tudo, porque é através dela que a gente estabelece a esquerda, a superior, a inferior, a direita e a posterior. Correto? Então, é tudo em relação à vista frontal, ok? Tudo em relação à vista frontal, que é essa vista aqui. Ó, essa aqui é a nossa vista frontal da peça. Tudo em relação a ela. Então, é a esquerda da frontal aqui, a direita da frontal, a superior da frontal, a inferior da frontal e a posterior da frontal. Tudo em relação à frontal, não esqueçam disso. Posso executar um desenho com 2 vistas? Pode, desde que todas as informações necessárias estejam nas 2 vistas, sem problema. Se faltou informação, eu necessito de uma 3ª vista. Posso trocar a esquerda pela direita? Pode também. Mas geralmente, né, uma peça mais comum, a esquerda e a direita vão ser iguais, só muda um pouco de posicionamento, né, uma ponta para um lado, outra ponta para o outro, mas o recomendado é sempre frontal, esquerda e superior. Por que é inferior não? Porque inferior geralmente é a base, então a base quase não se tem nenhum detalhe. Então a gente usa superior. Perfeito? Seguindo então, vamos lá. Aqui nós temos outra recomendação, né, de especificação. Então aqui está mais complexo, vamos dizer assim. A relação do primeiro diedro está aqui. Aqui nós temos a peça, tá, propriamente dita. Essas linhas aqui, ó, isso aqui são linhas imaginárias. É como se ele estivesse arrancando as faces da peça. Tá? Desse nosso prisma, essa nossa visão 3 dimensões aqui, 3D, ok? E aqui ele está representando as faces. Então aqui nós temos a nossa vista frontal, certo? Então aqui seria a nossa vista frontal, vamos anotar ela aqui, tá? Uma coisa, pessoal, para vocês também, de repente, ficarem mais claro, é pintar as vistas, as faces que vocês estão vendo, cada um de uma cor, para representar melhor. Tá? É uma ideia também. Outra coisa também que para a gente melhorar na hora de desenhar, lembrando aqui que o fazer vocês desenhar é fazer com que vocês compreendam melhor, interpretem e leiam melhor o desenho, ok? É claro que vocês, de repente, não têm um traçado tão perfeito, mas sempre se empenhar ao máximo para melhorar cada vez mais. Tá? É desenhando que vocês vão entender melhor quando vocês pegarem uma projeção e estudar ela e fazer a leitura. Perfeito? Então, aqui, uma coisa que eu sempre digo, na hora de montar essa peça, né, o que a gente tem que observar? Então, a gente está olhando aqui a vista frontal. Se a gente pegar só essa peça e esquecer essa parte lateral, a gente vai imaginar que figura geométrica conhecida que essa face tem. Se a gente observar, ela tem um comprimento e uma altura, né, diferente. Qual é a figura geométrica que possui isso? Um retângulo, correto? Então, basicamente, vamos fazer aqui, ó, só para vocês entenderem, eu faria aqui um retângulo, correto? Que é isso aqui, é o mais óbvio que eu vejo, que eu observo. Né? Daí, agora a gente vai começar a detalhar esse retângulo aqui. Se a gente observar, ele tem um detalhe aqui, ó, um chanfro, né? Uma conicidade aqui, uma rampa. Então, a gente dimensionaria desse ponto para cá, mais ou menos, vamos botar aqui. E aqui a gente faria aquele nosso dimensional. Isso aqui esquece, não tem. Então, a gente vem aqui, vamos pegar aqui a borracha. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Apagou tudo. Vamos voltar aqui, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tá, deixa eu fazer de novo aqui o desenho aqui. Ó, vamos fazer aqui o retângulo aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui a gente faz o nosso ângulo. Vamos tentar apagar agora aqui. Aqui ele vai apagar tudo de novo, tá? Ó, ia ficar... É porque eu tenho que fazer isso aqui, peraí. Deixa eu apagar tudo aqui de novo. Voltando aqui. Aqui, vamos pegar por etapas, né?
Ó, faço uma linha, oh, ficou torto. Faço uma linha aqui, faço uma linha aqui, faço uma linha aqui e faço uma linha aqui. Agora eu acho que vai dar. E ligo aqui. Agora eu pego a borracha e apago essa peça aqui. Ó, apaguei ali, é só eu juntar novamente os detalhes aqui, certo? Deixa eu apagar aqui de novo que vai apagar. Não é fácil desenhar aqui na mão, aqui não tá fácil, mas vamos lá. Ó, certo? Então, aqui basicamente seria a nossa peça, que devia ficar mais retinho, bonitinho, né? Ok? É porque ela apaga, quando eu vou apagar, ela apaga tudo. Ó, agora deu certo. Então, aqui está a nossa rampa, certo? E a nossa base. Olhando aqui, eu tenho essa diferença de plano aqui, ó. Então, quem vai indicar aqui, está indicando através desses dois traços. Então, todo traço contínuo que eu tenho na vista, eu tenho que entender que é uma diferença de plano naquele ponto. Essa diferença de plano, ela pode ser um baixo ou um alto relevo. Quem me indica isso vai ser a vista lateral. Tá entendendo? Então, pela lateral, eu consigo enxergar se isso aqui é alto ou é baixo. Né? Se a gente botasse aqui na nossa peça, a gente ia pegar, atravessar uma linha aqui e outra linha aqui. Correto? Então, essa aqui basicamente seria a nossa vista lateral, vista frontal, desculpa. Ok? Certo, pessoal? Aqui é só um rascunho, né? Um croquis que a gente diz no desenho, né? Uma recomendação também, antes de fazer bonito no papel com lápis, né? e o esquadro, a régua, é fazer um rascunho na mão mesmo para identificar todos os elementos visíveis e não visíveis daquela peça. Perfeito? Então, viram que eu fiz o retângulo, depois eu modelei o retângulo de acordo, né, com a peça que eu estava observando aqui. Certo? Voltando aqui, então aqui nós temos a vista frontal. Nas vistas laterais é que vai demonstrar os detalhes para mim entender melhor essa frontal. Agora, aqui seria a nossa vista lateral esquerda, que seria esse ponto aqui. Então, ó, eu tenho essa base, é um retângulo também, correto? Então, eu faria também um retângulo, né? Vamos fazer mais essa vista aqui para vocês entenderem. Eu ia fazer o retângulo aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar. Aqui, aqui e aqui. Eu acho que ele vai apagar tudo. Depois tem esse detalhe aqui, esse dente. E aqui, ó, eu tenho essa diferença de plano, que ele vai bater reto com esse ponto aqui, ó. Correto? Então, ó, muitas vezes eu dimensiono a frontal e depois só vou puxando da frontal para fazer a outra vista. Não preciso dimensionar ela novamente. E aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó, vai ter um traçado para cá. Nesse outro ponto vai ter outro traçado para cá. Fecha ali. E agora aqui, vamos ver se ele só vai apagar aquele ponto ali. Apagou tudo. Vamos fazer a linha novamente. Então, daí agora a gente liga aqui e liga ali. E está pronta a nossa vista lateral esquerda. Perfeito? Ok? O que acontece aqui, ó? Na nossa lateral direita, se a gente observar, ela é quase igual à esquerda. Muda a posição e tem esse tracejado aqui. Por quê? Uma coisa que vocês têm que imaginar também é pegar essa peça aqui e rotacionar na cabeça de vocês, correto? Então, rotacionando ela, virando aqui, ó, dando um giro aqui, horário para ver a lateral direita, eu não enxergo essa diferença de plano aqui, mas eu sei que ela tem, ok? Então, quando eu não enxergo, né, um detalhe, que a gente chama de detalhe que não é visível, a gente representa através de linhas tracejadas, ok? Então, todo detalhe não visível é representado através de linha tracejada. Então, essa aqui é a visão posterior, é as costas da frontal. Pelas costas, a parede é totalmente plana, eu não tenho nenhum detalhe, mas eu sei que tem esse detalhe aqui na frontal. Então, esses tracejados representam essas duas linhas aqui do detalhe que está na frontal, ok? Mesma coisa, olhando por cima. Por cima eu tenho essa diferença de plano. Então, uma figura geométrica é um quadrado, basicamente. Então, eu fiz o quadrado. Agora, eu vou dividir aqui, ó, para formar essa diferença de plano. Lá daquele ponto lá de cima, juntando aqui, ó, eu faço o traçado. Está aqui a diferença de plano. Esse tracejado aqui, de cima eu não tenho nada, mas eu sei que tem um detalhe aqui no meio aqui da peça. Ó. Então, o tracejado aqui é essa profundidade ali da peça. Perfeito?
Então, sempre que tiver um tracejado, são elementos não visíveis. Olhando de baixo, eu não vejo nada, mas eu sei que tem essa diferença de plano, então está aqui o tracejado, e a outra diferença de plano decorrente da profundidade, aqui está lá o tracejado também. Perfeito, pessoal? Fechou? Espero que tenha ficado mais claro aqui com a explicação. Qualquer coisa, né, temos lá o fórum para vocês pedirem ajuda, tirar mais dúvidas. Perfeito? E a simbologia aqui do primeiro diedro. Primeiro a peça cônica, depois a peça cilíndrica. Terceiro diedro inverte, né? Cilíndrica e cônica. Ok? Vamos seguir. Passando o próximo slide. Outro detalhe que a gente tem que ter atenção também é a relação do posicionamento. Tá? Vocês nunca vão ver uma projeção com uma vista frontal aqui, outra vista frontal lá em cima, né? Uma lateral esquerda lá em cima, uma superior aqui do outro lado. Não. Respeitem a ordem, tá, pessoal? Então, é vista frontal, certo? Frontal, esquerda, tá? Primeiro diedro, direita, superior, inferior, correto? E a posterior eu costumo sempre botar aqui do lado da esquerda, tá? Então, tem que seguir esse padrão aqui. E alinhamento, então, mesmo comprimento com mesmo comprimento. Não tem como a minha frontal ter um comprimento de 20 e a superior ter um comprimento de 30. Não tem como, tá? Não pode a minha frontal ter uma altura de 10 e a lateral esquerda de 15 ou 5. Segue o alinhamento. E o distanciamento aqui também tem que ser padronizado. Vamos usar ali de 10 a 20 de distanciamento. Se eu boto 10 aqui, tem que ser 10 aqui. Se eu boto 15, tem que ser 15. Se eu boto 20, tem que ser 20. Respeitar, não dá para mim botar 10 e 15, tá? Fica fora de padrão. O desenho, pessoal, é um alinhamento, ok? Quando vocês vão pegar um livro para ler, as letras estão todas alinhadas. Não está uma para cima, uma para baixo, não está maiúsculo, não está minúsculo, não está tudo misturado. Perfeito? Emendado, desemendado. Então, o desenho também tem que respeitar esse padrão, certo? Aqui ao lado nós temos, né, exemplos de peças que, se a gente observar aqui na parte superior, são todas iguais. Estão vendo por que eu tenho que ter aí geralmente 2, 3 vistas para representar uma peça? Porque se eu representasse essa peça aqui apenas com uma vista, eu não saberia se era esse modelo, esse ou esse. Perfeito? Então aqui eu obrigatoriamente teria que representar a vista frontal aqui, vamos chamar essa aqui de frontal, ou aqui, daí eu teria que representar uma vista lateral esquerda ou direita, tá? Então, aqui cabe pelo menos mais uma vista para mim poder entender um pouco melhor, né? Compreender um pouco melhor qual a peça que está sendo referenciada aqui de momento. Perfeito? Então, fiquem atentos aí, né? Alinhamento e quantidade de vistas para representar aquela peça. Aqui nós temos um exemplo de uma peça aqui em degrau com vazado centralizado, tá, pessoal? E aqui a parte quadriculada, né? Então, se a gente observar aqui, ó, escolhemos aqui como uma vista frontal, então ela possui um quadrado, a gente fecharia todo o quadrado, e ia modelando ela, certo? Então, aqui, deixa eu já botar aqui que ela vai dar o... Ó, aqui ela já está montada certo, né? Então, a gente vai modelando. Então, aqui nós temos a abertura, que está aqui na frente, a divisão de cada degrau, ó, então aqui eu tenho uma diferença de plano, aqui também, certo? Essa diferença de plano pode ser um alto ou um baixo relevo, quem vai indicar para nós a lateral esquerda aqui, correto? Nesse ponto aqui, ó, nessa posição da vista, eu recomendaria da peça, desculpa, na folha, a projeção da vista lateral direita, porque eu não vejo a esquerda, correto? Mas, se eu já tenho noção e entendimento de rotacionar a peça na minha cabeça, eu consigo vir aqui na esquerda, rotacionar ela anti-horário e observar como ela ficaria na projeção em um único plano. O tracejado aqui representando esse elemento que eu não vejo, eu não consigo enxergar da esquerda e nem da direita. Então, tem um elemento tracejado. Se a gente ir para cima, é um elemento também, uma figura geométrica, né, quadrado ou um retângulo, vai dependendo do dimensional, tá aqui, certo? Fechou um retângulo. Com as divisões de cada degrau,
correto? E o tracejado desse elemento interno, né, que olhando de cima eu não enxergo, mas eu sei que tem, então, linhas tracejadas. Fechou? Detalhe, aqui está escrito vista de frente, vista lateral esquerda e vista superior. Vocês nunca vão observar isso numa folha, num desenho oficial, tá, pessoal? Por quê? Porque se eu montei desse jeito e está sendo representado no primeiro diedro, obrigatoriamente eu sei que essa aqui é a vista frontal, essa é a lateral esquerda e essa é a vista superior. Perfeito? Ok? Então, é errado escrever nome de vista. Tá? É errado isso. Se tivesse uma vista aqui, seria a direita. Se tivesse uma aqui, seria a inferior. Se tivesse outra vista aqui, seria a posterior. Ou se tivesse lá do lado da direita, poderia ser a posterior também. Perfeito? Ok? Então, não se coloca nome. Aqui nós temos um exemplo. Essa é uma peça mais complexa, tá? Com todos os dimensionais também e todos os detalhes visíveis e não visíveis da peça. Então, nesse caso aqui, ó, ele buscou essa aqui como a frontal, essa como a esquerda e essa como a superior. Então, aqui na frontal, certo? Então, vamos botar aqui, ó, a frontal aqui. Nós temos essa base com a diferença de plano, está aqui representada, correto? A base ao fundo está aqui representada também, então tem aqui, ó, duas linhas ali identificando a diferença de plano. Aqui também, lá ao fundo, ó, esse detalhe está aqui em cima, certo? Essa base aqui, ó, está sendo representada aqui. E se a gente observar, pessoal, ó, essa parede ela bate aqui, ó, mas ela continua até aqui, ó, nessa abertura. Então, ela vem contínua até um ponto. A partir do momento que eu não consigo mais enxergar por causa desse elemento, ela se torna tracejada, tanto aqui quanto na parte superior aqui também, certo? Então, sempre que tiver elementos não visíveis, eu tenho que representar através de linhas tracejadas. Perfeito? Ok? Ó, se a gente observar aqui na vista lateral, tá esse elemento em detalhe, tá? Ah, por que aqui é fechado? Porque se a gente observar a parede aqui, ó, não tem o rasgo. Então, eu estou olhando a parede lá embaixo, lá do final desse elemento aqui. Então, por isso que ela é fechada, não é aberto. Se fosse um rasgo passante, não teria essa linha aqui, certo? E olhando pela vista superior, né, essa base é aqui do meio, as laterais aqui, né, que segue com as diferenças de plano, correto? Ok? Aqui, ó, se a gente observar, ó, tem o tracejado aqui do elemento. Ah, por que esse tracejado não passou se esse rasgo está aqui, ó? Porque aqui tem uma linha contínua e está no mesmo alinhamento, na mesma medida. Então, sempre que uma linha contínua, né, um elemento visível, bater junto com o tracejado, se mantém a linha contínua. Tá? Na verdade, aqui tem uma linha tracejada, mas como eu fui obrigado a fazer a contínua para demonstrar o elemento, a contínua tampa a linha tracejada. Certo, pessoal? Então, prevalece a linha contínua nesse ponto. E, não sei se vocês observaram, nós temos uma diferença de plano aqui, nesse ponto aqui, ó, que não está representado. Então, teria que ter, obrigatoriamente, uma linha aqui, certo? Para representar essa diferença de plano aqui, ó, daqui para cá, que é essa rampa aqui. Perfeito, pessoal? Ok? Show? Aqui ele fez certinho, beleza? Primeiro diedro também. Tranquilos? Legal, então? Entendemos aqui como que eu faço uma projeção, como que eu represento as vistas. Ó, novamente, não se coloca nome, aqui é só para vocês, né, assimilarem melhor o conteúdo. Tá? Frontal, lateral esquerda e superior. A respeito das escalas, vamos dar aqui uma breve exclamação também. Nós temos as escalas que são utilizadas nos desenhos, que representa a norma NBR 8196 de 99, certo? Nós temos três tipos: escala real, natural, escala de ampliação e escala de redução. Ampliação, x para 1, o x tem que ser maior que 1. Redução, 1 para x, o x tem que ser maior que 1 também. Tá? Qualquer valor aqui maior que 1 está valendo, e aqui também. 1,2 para 1 é ampliação, está valendo. 2 para 1, ampliação. 3 para 1, ampliação. 100 para 1, ampliação. 1 para 2, redução. 1 para 3, redução. 1 para 1, real. Certo? Posso ter com vírgula? Sendo maior que 1, não tem problema. Perfeito? Ok? Então,
2,5 para 1. Então, eu vou aumentar todas as dimensões do desenho 2 vezes e meia. 1 para 3. Eu vou reduzir todas as medidas da peça, né, no desenho 3 vezes. Tá? Então, é assim que funciona. Ok, pessoal? Certo? Então, toda a peça, ela tanto pode ser desenhada em escala real, natural, ampliada ou redução. Claro que a gente tem que ter noção, né, critérios. Quando que eu uso uma escala de ampliação? Quando a peça for muito pequena, certo? Então, eu tenho uma folha de desenho ali, A4, né? Ela tem um dimensional que vocês aprenderam ali na apostila. Se eu tenho uma peça muito pequena, e vai ser ruim até de desenhar as vistas, então eu preciso ampliar todas as dimensões. Se eu tenho uma peça muito grande, por exemplo, não tem como eu desenhar um transformador numa folha de papel, né? Então, esse transformador ele vai ter que ser reduzido para poder caber no papel. Mas o que acontece, pessoal? As dimensões, os valores das medidas, né, que a gente chama de cota, que a gente bota ali no desenho, tem que ser o valor natural, o valor real. Tá? Se eu tenho um transformador lá que ele tem uma base, um comprimento de 1 metro, 100 centímetros, por exemplo, 1000 milímetros, correto? Eu vou dividir ele por 100 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, enfim. Eu vou fazer ele, né, numa dimensão que eu reduzi, mas na hora de eu botar o valor ali, eu vou ter que botar o valor correto, que nesse caso aqui a gente escolheu o 1000. Né? Lembrando, pessoal, que na parte do desenho técnico aqui, as dimensões que não têm unidade de medida, elas estão representadas em milímetro, correto? Ok? Que é do sistema métrico, né? No mecânico, a gente utiliza a parte do milímetro ou polegada. Se for polegada, por exemplo, geralmente vai estar sendo representada em fração, vamos botar aqui 3/4, com a simbologia da polegada do lado, que seriam esses 2 risquinhos aqui ao lado do numeral, correto? Quando não tiver nada, está significando que a medida é milímetro, ok, pessoal? Então, a escala utiliza somente para o desenho. Na hora de eu executar aquela peça real, tem que manter as dimensões naturais, as dimensões reais da peça. Perfeito? Ok? Beleza, então? Então, eu tenho uma peça com comprimento de 100 milímetros. Quero reduzir ela, por exemplo. 100 milímetros vai dar 10 centímetros. Quero ampliar por 2. Então, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 100, 200. Então, a peça vai ficar com 200 milímetros. Eu vou representar ela com 20 centímetros. Quero reduzir por 2. Vou dividir ao meio, né? Vai dar 50 milímetros. Então, vai ficar com 5 centímetros, correto? Então, prestem atenção nesse padrão aí de escala. Aqui nós temos uma atividade que está lá na apostila também. Lembrando que as atividades da apostila, né, tem bastante atividades, não precisa vocês realizarem todas, né? Realizem aquelas que vocês acharem necessário e que consigam, né, assimilar melhor o conteúdo. Então, aqui nós temos uma tabela, onde nós temos a dimensão da peça, a escala e a dimensão que vai ficar no desenho. Então, nesse caso aqui, o exemplo da letra A, a dimensão da peça é 40. Ele está usando uma escala de 1 para 10, redução. Então, vou reduzir 10 vezes a dimensão da peça. 40 dividido por 10 vai dar 4. Então, no desenho vai ficar com 4 milímetros, por exemplo. 150 para 150. Isso aqui não mudou, então é uma escala 1 para 1, certo? Então, escala 1 para 1. Aqui, ó, a dimensão da peça eu não tenho, a escala é 1 para 2, reduzir essa dimensão 2 vezes deu 24. Então, qual é o valor que reduzindo 2 vezes dá 24? É só pegar e multiplicar o 2 por 24, aqui daria 48, certo? 250 para 1250. Quanto que daria aqui? Aqui eu já sei que é uma escala de ampliação, então eu teria que ampliar. Acho que ampliou o quê? 5 vezes? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 2, 10 e 1, 12. Ampliou 5 vezes. Então, nós temos aqui, desculpa, pessoal, uma escala 5 para 1. Perfeito? Então, e assim vai, né?
a relação, ó. Aqui ampliação, ó, a dimensão da peça 46, escala 2 para 1, ampliação. Então, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Então, vai dar 92, é isso? 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 92 milímetros ali na dimensão do desenho. Perfeito? Tranquilos? Legal? Continuando aqui, seguindo. Aqui é a respeito das cotas. Tem um vídeo também que eu fiz que fala também das cotas, né? Aquele vídeo que vai aparecer numa aula aí para vocês sobre cortes, e no final tem uma explanação também sobre as cotas aqui, mas a gente já adianta para vocês. Então aqui, o que nós temos que respeitar? As cotas são essas dimensões, são os numerais, correto? Então, nós temos a linha de extensão, que são essas linhas que puxam em relação ao desenho. Nós temos a linha de cota, que são essas representadas pelas setas em cada extremidade. E nós temos o valor numérico, que são as cotas. A linha de extensão, ela nunca toca a linha de desenho, para não confundir. E, geralmente, a linha de extensão e linha de cota é um pouco mais fina do que a linha de desenho. Quem tem que destacar é a linha de contorno visível do desenho, não as cotas. O numeral tem que estar, quando eu tenho uma cota horizontal, ele tem que estar acima da linha de cota. Quando eu tenho uma cota na vertical, à esquerda da linha de cota, correto? Ou então, eu posso também cotar assim, ó, por exemplo, aqui, ó, eu puxo uma linha de extensão aqui, correto? E boto o 25 aqui em pé, entre a interrupção da linha de extensão. E aqui eu boto uma linha, ó, encostei lá, né? E boto uma linha em diagonal aqui para identificar o limite. Não preciso representar por seta, tá? Só essa linha em diagonal aqui já tá bom. Perfeito? Se eu botasse essa cota aqui em cima, ó, vai pegar um pouco ali. Vamos botar os 50 aqui no meio aqui, ó. Também tá valendo, tá? Então, 50 fica no meio das duas linhas, né, da linha de cota aqui interrompida. Perfeito? Detalhe, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter atenção, não se repete cota de mesmo elemento. Aqui eu só fiz para mostrar para vocês a possibilidade de como cotar, ok? Então, se já tem o 50 aqui e o 25, não precisa botar 50 aqui nem o 25 aqui. Ah, se lá na vista lateral esquerda a altura é 25, eu preciso botar? Não precisa, porque a altura da esquerda é a mesma altura da frontal. Então, não precisa repetir cota. É errado, tá? Polui muito o desenho, ok? Certo? No slide aqui nós temos também representações de cota, então aqui está representando o diâmetro de 19 do furo. Sempre que vocês forem fazer uma circunferência, vocês vão pegar o compasso e abrir em relação ao raio, que é a metade do diâmetro. Então aqui, se tem um diâmetro de 19, a metade dá 9,5. Então eu vou ter que abrir com 9,5 milímetros o compasso, botar a ponta de metal no centro e fazer o traçado circular dessa circunferência. Perfeito? Lembrando aqui, ó, dimensional, né, do centro até a extremidade, do centro até a extremidade. Nunca da extremidade à extremidade, tá? Sempre que eu tiver uma furação, um elemento interno, eu sempre tenho que cotar o centro dele. Perfeito? Ó, a furação aqui, ó, centro a centro, de centro à extremidade. Nunca de extremidade a extremidade, tá? Sempre em relação ao centro do elemento. Perfeito? Certo? Ah, aqui repetiu cota. Na verdade, não é que repetiu, porque eu poderia ter um distanciamento diferente desses furos aqui. Então, por isso que ele botou o valor. Tá? De repente, ele poderia também omitir esse valor aqui, botar o 40, o 7,5 e botar uma cota total aqui, né, do elemento. E daí, com a subtração, eu teria esse ponto aqui também, esse valor. Perfeito? Um detalhe muito importante, não cotar elementos tracejados, sempre elementos contínuos, correto? Aqui, ó, tá tracejado. Cotar o diâmetro desse furo aqui, tá sendo aqui onde eu estou enxergando, tá? Nunca cotar em elementos tracejados, sempre em elementos contínuos. E sempre que possível, dar o valor total, né, do comprimento e altura da peça, ok? E aqui, ó, sempre cotar da menor para maior. Esse 50 não poderia estar aqui e o 25 rasgando ele, cortando ele. Não,
Tem que sempre cotar da menor para maior. Ok, pessoal? E quando eu tenho cota no mesmo padrão, eu tenho que alinhar essas cotas. Geralmente a gente bota aqui uma distância de 7 milímetros, mas eu não vou ficar dimensionando isso e cobrando isso de vocês, tá? Visualmente, a olho mesmo, deixa um espaçamento adequado, né? Para poder entender que ali tem um espaçamento legal de uma cota, tá, pessoal? Não vou fazer vocês dimensionar 7 milímetros aqui da linha do desenho até a linha de cota, não. Não precisa isso. Lembrando, na horizontal, acima da linha de cota, correto? Acima da linha de cota, ou dentro, né, da linha de cota, interrompendo, e na vertical, à esquerda da linha de cota, ou dentro da linha de cota também, ó, tudo à esquerda da linha de cota, correto? Então, prestem e fiquem bastante atentos nesses elementos. Fechou? Vamos lá aqui. Fechou então aqui, pessoal, tá? Então é isso, né? Espero que tenha esclarecido um pouco mais para vocês sobre o assunto. E qualquer dúvida, nós temos o fórum lá para esclarecer melhor. E a apostila, né? Sempre leem, dê uma boa lida na apostila, estudem lá, façam as atividades. Lembrando que na apostila já tem as atividades e a resolução lá nos anexos, tá? Então, procurem fazer primeiro e depois observar a resolução para ver se tá ok. Valeu? Muito obrigado, né? Bons estudos e qualquer dúvida estamos à disposição. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.